É isso aí. É isso que está gravando. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente dar fazer uma revisão rápida aí sobre o conteúdo. Não, eu não queria uma revisão, né? A gente dar uma proseada sobre o conteúdo e depois eu abro caso vocês tenham alguma dúvida, tá certo? Bom, é, primeiro eu vou inverter um pouco a ordem, apesar dos splines serem a última matéria que a gente viu de interpolação, né? Eu vou alterar e falar um pouco sobre os splines primeiro, porque é ele que gera mais dúvidas, certo? Bom, a ideia dos splines, da interpolação, a ideia da interpolação, como fala lá nos vídeos, é que você consiga determinar o valor da função em que está dentro de um determinado intervalo de pontos, mas não está especificamente em nenhum dos pontos dentro do intervalo. Então, o que você faz? Você pega ali um intervalo de pontos, sei lá, vamos supor que você pega 3 pontos, 1, 1,5 e 2. Mas você quer saber o valor da função em 1,25. Então, você não tem esse ponto para você determinar esse valor. Então, o que você faz? Você pode fazer uma interpolação, tá certo? Uma interpolação nada mais é do que você pegar uma função e aproximar essa função pelos pontos que você tem. E a partir daí, você imagina que essa função ela seja suave, né? Ou seja, a função ela não é assim, por exemplo, né? Então, tipo assim, se a função for assim, esse ponto aqui do alto aqui, né? Se você pegar exatamente ele, por exemplo, você não vai conseguir achar o valor da função nesse ponto. Então, a gente parte da ideia que a função ela é suave, então, a partir daí a gente consegue ajustar curvas sobre os pontos já existentes e essas curvas elas vão dar uma boa ideia para a gente qual que é o valor da função em um ponto que não exista para interpolação, tá certo? Bom, então existem várias técnicas, mas a mais comum, as mais utilizadas aí são as baseadas em sistemas lineares, não é isso? A gente tem também uma outra que é baseada no teorema dos polinômios de Lagrange, polinômios de Newton, polinômios de Gregory Newton e splines. Essas foram as técnicas que a gente viu aí de interpolação. Bom, agora pode ser que eu queira o valor da função em um ponto que está fora do intervalo. Quando eu quero o valor da função em um ponto que está fora do intervalo, na verdade eu não quero fazer uma interpolação, eu quero fazer uma extrapolação. Então, para eu fazer uma extrapolação, eu preciso usar uma técnica diferente. Como vocês viram lá nos vídeos lá, a técnica de interpolação ela não funciona bem para valores extrapolados. Então, o que a gente faz? A gente utiliza uma outra técnica, que é a técnica de ajuste de curvas. No ajuste de curvas, a gente também pega uma função e ajusta uma função pelos pontos existentes. Só que na interpolação, a gente não se preocupa em minimizar o erro dos pontos. Então, se eu tenho 3 pontos na interpolação, eu vou passar a minha função pelos 3 pontos. Se o ponto do meio der um erro, eu não estou nem aí para isso. Eu vou passar a minha função pelos 3 pontos.
Se eu tenho 10 pontos, na interpolação eu vou passar a minha função pelos 10 pontos. Não quero nem saber se isso aí vai dar problema lá na frente. Tá certo? Lá que a gente tem lá o fenômeno de Hung, que também aparece no, nos vídeos lá. Bom, então essa é a ideia da interpolação. Na extrapolação, ou no ajuste de curva, o que eu faço? Eu pego aqueles 10 pontos e olho para aqueles 10 pontos. Eu acho que esses 10 pontos, eles estão com erros de medidas, mas eles parecem com uma reta. Então eu vou ajustar uma reta nesses 10 pontos, que na interpolação não seria possível, né? Na interpolação, a gente só ajeita uma reta em 2 pontos, tá certo? Eu tenho 15 pontos para fazer interpolação, mas eu quero ajustar uma reta, eu vou escolher 2 dos 15 e vou ajustar a reta. No caso da, eh, no caso do ajuste de curva, né? Não, eu vou procurar minimizar, vou passar uma curva por esses 10 pontos de tal forma que o erro seja minimizado. Tá certo? Então, essa aí é a diferença entre interpolação e extrapolação. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, então, alguém? Não, tudo certo. Beleza. Então, como eu falei, vamos começar pela técnica de splines, que é a técnica que gera mais dúvidas, tá certo? A ideia dos splines é eu pegar uma curva de terceiro grau e para cada ponto eu ajusto uma curva de terceiro grau. Aí você vai falar, mas se eu pegar e ajustar uma curva para cada ponto, um polinômio de terceiro grau para cada ponto, quem me garante que a função vai ser contínua, não é isso? Eu vou conseguir uma continuidade entre o ponto 1 e o ponto 2. Então a gente utiliza algumas estratégias para poder fazer isso. Então a gente utiliza, primeiro, a gente garante que a curva vai passar nos 2 pontos. Em 2 pontos consecutivos, uma curva, né? Ela passa sempre por 2 pontos consecutivos. Só que isso aí não era suficiente. Aí o que a gente fez? Nós garantimos também que as derivadas primeiras sejam as mesmas nos 2 pontos. Aí isso aí não foi suficiente. Aí nós garantimos também que a derivada segunda seja a mesma. Isso aí não foi suficiente. Na verdade, isso aí foi suficiente para os splines naturais. Mas aí a gente precisou dos splines extrapolados, aí nós utilizamos a derivada terceira aí também. Tá certo? A ideia dos splines é essa. Você pega cada ponto e ajusta uma curva em cada um desses pontos. Em compensação, aí gerou um probleminha, que é o seguinte: quando eu ajusto uma reta entre 2 pontos, essa reta, se eu pegar qualquer valor de interpolação no intervalo AB, é só eu jogar na mesma reta que eu vou ter o resultado. Então, eu tenho uma reta lá de 2x mais 4. Então, qualquer ponto que eu pegar dentro do intervalo que eu usei para achar essa reta, eu vou jogar lá em 2x mais 4. Tá certo? Isso aí é a ideia da interpolação. Só utilizando as outras técnicas. Só que, utilizando a técnica de splines, não funciona assim. Por quê? Porque eu garanto só para 2 pontos consecutivos. Então, se eu tiver, por exemplo, lá uma reta ajustada do tipo 2x3 mais 4, tá certo? Que tem que ser o terceiro grau, né? Eu tenho lá 2x3 mais 4. Aí do ponto B, eu tenho 3x3 mais 4. Então, do ponto A pro do ponto 1 para o ponto 2, então eu tenho um intervalo lá entre 0 e 0,5. Então, se eu pegar 0,25, tá nesse intervalo, eu posso usar qualquer uma dos dois ajustes. Porque eu ajustei para que os dois lados tenham, as duas curvas tenham a mesma
inclinação, mesmo sinal entre esses dois pontos. Agora, se eu pegar 0,75, aí eu já não posso usar esses dois ajustes mais. Aí eu tenho que ajustar o 3x3 ou o do próximo, o ajuste do próximo ponto. Então, o splines eu tenho que tomar um cuidado, que é o seguinte, ó, eu tenho que escolher o intervalo que eu vou fazer a interpolação, tá certo? Não é qualquer intervalo. Então, por isso, se vocês forem lá no algoritmo de avaliação dos splines, né, ele vai vir aqui. Bom, primeiro ele vai verificar aqui, isso aqui é a minha função de splines avaliar, eu verifico se o número de argumentos é maior do que 5. Isso aqui é porque eu tenho um outro argumento aqui, que é para mostrar ou não mostrar os ajustes, as curvas ajustadas, é isso? Então, aqui o TS igual a zero é os splines natural, TS igual a, diferente de zero, na verdade, são os splines extrapolados. Pessoal, está todo mundo me escutando aí? Oi? Sim. Estou escutando sim. Ah, beleza. Então, hora que então, eu vou, e aqui, no caso aqui, nos splines naturais, eu uso splines naturais quando eu não quero, quando eu não preocupo muito com o erro nas bordas. Então, por exemplo, eu tenho uma função, aí eu tenho as bordas do meu intervalo de interpolação. Então, quando eu não estou muito preocupado com o valor da função nas bordas, eu uso os splines naturais. O que os splines extrapolados fazem é suavizar o problema de Hund. Vocês viram lá, fizemos lá o problema de Hund. O problema de Hund é que nas bordas você tende a ter uma oscilação grande da função extrapolada, da função de interpolação. Então, o que você faz com os splines extrapolados, você usa a derivada terceira para suavizar esse problema do efeito de Hund nas bordas. Tá certo? Bom, então aqui, se você vai usar os splines naturais ou splines extrapolados, depende de você. Por isso que isso é um parâmetro de entrada da função. Um cuidado que vocês têm que tomar é o seguinte, essas funções, splines naturais e splines extrapolados, ele não retorna a interpolação. Ele retorna as derivadas segundas, que é o S2 aqui, ou uma condição de erro. Então, esses caras aqui, eles não são a solução da interpolação, tá certo? Eles só devolvem a derivada segunda. Bom, aí, então, quando a gente... bom, beleza. Aí aqui eu só mostro porque eu vou mostrar cada um dos polinômios de terceiro grau de interpolação. Então, eu vou usar o A, B, C e D. Né? Isso é um polinômio de terceiro grau. Ele tem 4 parâmetros aqui. E o ZJ, que é um valor que eu vou interpolar. E o SZJ, que é o valor interpolado. Isso aqui, no algoritmo natural, não tem, no algoritmo do livro, não tem isso aqui. Isso aqui foi eu que incluí aí. Tá certo? Bom, então ele vem cá e começa a testar o ZJ. O ZJ é um parâmetro de entrada, ele tem os meus valores de interpolação. Isso aqui já faz parte do polinômio do algoritmo do livro. Não vou ficar entrando muito em detalhe isso aqui. Isso aqui ele só verifica se ele vai usar o ZJ em qual intervalo. Tá certo? Bom, isso aqui também, isso aqui tem no livro. Só isso aqui que não tem. Então, o que ele faz? Ele usa as derivadas segundas obtidas no splines naturais aqui para poder determinar os coeficientes A, B, C e D. Beleza? Então, aqui, o livro vem até aqui.
Só que eu quero mostrar esses coeficientes. Então, e eu quero que ele retorne para mim esses coeficientes, caso eu precise fazer um gráfico dessa função, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu peguei aqui, criei uma matriz de coeficientes. Então, essa matriz de coeficientes, ela obtém todos os coeficientes. Tá certo? Bom, esse H aqui também é do livro, o SZJ aqui é o valor interpolado. Então, ele calcula o valor interpolado com essa função aqui. Tá certo? Se eu mandei mostrar, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar os coeficientes, o valor interpolado e o valor que eu quero interpolar e o valor interpolado. Tá certo? Vai imprimir isso tudo aí. Se tem algum ponto fora, ou seja, tem algum ponto fora do intervalo, eu criei aqui uma variável chamada pontos fora, que ela vai mostrar, para ela mostrar os pontos que estão fora do intervalo. Isso aqui também não tem no algoritmo original. Tá certo? Então, esse aqui é o splines avaliar. É o splines avaliar que a gente usa para poder fazer a interpolação. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho o script utilizado para mostrar os dados, né, como no exemplo do splines cúbico. Então, eu tenho um x qualquer, um y qualquer e um z qualquer. Observem que, então, aqui a gente tem todos os dados aqui estão dentro do intervalo, não é isso? Então, 1.2, não, mentira, aqui, ó. 0.1 está fora do intervalo, não é isso? Então, ele não pode fazer interpolação para o 0.1. Aqui, eu vou fazer com os dois métodos. Vou fazer com o método de cúbicos extrapolados e cúbicos naturais. Então, aqui é só para mostrar, não é isso? Então, eu faço TS igual a 1, ele é extrapolado. Não é isso que a gente viu lá? TS diferente de 0 é extrapolado. TS igual a 0 é splines cúbicos naturais. Aí aqui ele vai só mostrar aqui, né, um texto aqui, nesse texto ele vai colocar quais são os valores para interpolar e ele vai mostrar lá dentro quais são os polinômios que eu utilizei para poder fazer essa interpolação. Tá certo? Aqui eu retornei os coeficientes, não é isso? Então, acho que eu nem peguei eles aqui, né? Eu só peguei o SZ, splines avaliar. Eu não peguei eles. Só peguei o SZ e o condição de erro. Então, na verdade, ele vai até dar um erro aqui. Eu tenho que pegar os coefs aqui. Tá certo? Na verdade, não ia dar erro, mas o código de erro ia vir com os coefs e não com a condição de erro. Bom, então aqui, a partir desses coeficientes aqui, eu posso usar eles para imprimir um gráfico, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui e criar aqui um xgraph igual a linspace, né? Isso, para eu criar um gráfico. Eu vou colocar entre -1 e 1 e eu quero 100 pontos nesse intervalo aqui. Tá certo? O y do gráfico vai ser igual ao quê? O y do gráfico vai ser igual a... aqui vai ser coefs 1,1 vezes x graph ao cubo mais coef 1,2 vezes x graph ao quadrado mais coef 1,3
vezes x graph mais coefs 1,4. Certo? Tem um gráfico aqui, o gráfico de um polinômio qualquer de interpolação lá. X gráfico e y gráfico. Peguei o gráfico de uma interpolação qualquer aí. Beleza? Então aqui eu peguei o primeiro polinômio de terceiro grau que eu ajustei sobre o primeiro ponto, que é isso aqui, né? E aqui aí depende de como eu coloquei aqui os coeficientes. No caso aqui o coeficiente 1 é o que acompanha o x3. Aqui um detalhe aqui que eu vou lembrar a vocês, que o pessoal tem errado muito, é o quê? Bom, esse vezes aqui, isso aqui é uma constante, isso aqui é um vetor. Tem que lembrar que isso aqui é um vetor. Uma constante vezes um vetor, eu não preciso do ponto. Por quê? Porque pela definição matemática, uma constante vezes um vetor é a multiplicação de cada elemento do vetor pela constante. Tá certo? No mais, também eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho aqui x graph e aqui x graph. Todos dois têm a mesma dimensão. Soma de vetores, eu somo elemento a elemento. Então, eu não preciso do ponto aqui. Mas aqui, ó, se eu fizer x graph ao cubo sem esse ponto aqui, significa x graph vezes x graph vezes x graph. X graph é um vetor. Eu não consigo multiplicar um vetor por ele mesmo. Eu consigo multiplicar um vetor pela transposta dele mesmo, mas não por ele mesmo. Então, o que eu quero é um x grau, cada elemento desse vetor ao quadrado. Por isso que eu preciso utilizar o ponto aqui. Tá certo? Bom, então agora é só executar aqui. Na hora que eu executar aqui, eu não dei o hold on, então ele vai mostrar só o último gráfico. Tá certo? Se eu fizesse aqui, vamos só colocar um hold on aqui para ficar mais bacaninha, né? Salvar. Aí aqui ele colocou as duas curvas ajustadas aí, para os splines extrapolados e para os splines naturais. E aqui ele mostrou quais foram os polinômios utilizados mais os valores interpolados. Então eu peguei o S0, é 0,73x3, mais 0x2, mais 2,78, x mais 2. O ponto que eu usei para interpolação aqui é 1,2. O valor da função nesse ponto é 2,5504. Assim ele fez para todo mundo. Aqui ele falou, tinha um ponto que estava fora do intervalo. Qual que era esse ponto? O 0,1. Então isso aqui é o resultado para os splines cúbicos naturais, e esse aqui é o resultado para os splines cúbicos extrapolados. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem dúvidas para o momento. Então, prossigamos aqui. E esse aqui, opa, vocês conseguiram ver o gráfico? Eu acho que provavelmente não, porque eu estou... Não. Eu estou apresentando só uma janela. Deixa eu só mostrar o gráfico. Não tem necessidade, não. Mas deixa eu parar a apresentação aqui. E vou mostrar uma janela que é essa janela aqui, que é o gráfico aí que agora vocês vão ver aí. Tá certo? É só um gráfico, né? O azul aí é o extrapolado. Então vocês podem ver que ele é mais suave nas bordas. E o vermelho é os splines naturais. Tá certo? Bom, então vou interromper aqui e vou mostrar de novo o Octave aqui.
Bom, a ideia para qualquer interpolação é a mesma, não é isso? Qualquer método de interpolação é a mesma. Eu pego os pontos, x e y, pego um valor que está dentro desse intervalo e passo para a minha função. Então, por exemplo, aqui é regressão linear, aqui é interpolação polinomial. Então, eu tenho quais são os meus pontos? 0, 2 e 6. Quais são os valores de y? Menos 1, 5 e 13. Eu quero interpolar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu posso interpolar o 0 e o 2? Não tem nada. Está dentro do intervalo? Tá. Então acabou. É só você interpolar. Não tem problema nenhum. Aí aqui, só que aqui no caso dos splines aqui, ó, na minha função splines avaliar, acho que a do livro já está assim também, você pode passar um conjunto Z de pontos que ele vai achar qual que é o intervalo desse conjunto de pontos e vai fazer a interpolação nesse intervalo correto. Nas outras funções, não é bem assim, não. Você tem que passar um ponto só. O único cuidado que você tem que ter é que você precisa verificar se ele está ou não dentro do intervalo. Se ele não estiver dentro do intervalo, a interpolação polinomial não vai dar erro. Não vai dar erro assim, né? O algoritmo não vai dar problema, mas a interpolação vai estar incorreta. Por exemplo, aqui eu não fiz nenhum teste para saber se o valor estava dentro do valor interpolado. Mas eu poderia fazer aqui, né? Então eu quero saber se o RI, né, esse que é o valor que eu quero interpolar, se ele é maior do que o Y1 e maior ou igual, desculpa, e o RI menor ou igual ao Y end. Não é isso? É o último Y lá. Então aqui a gente coloca um end if. Tá certo? Isso aqui é só para garantir que os valores que vão ser interpolados serão os valores que realmente estão dentro do intervalo. Aí a minha função de interpolação polinomial, ela recebe um x, um y e o valor que eu quero interpolar. Então, se eu rodo aqui, ele vai ter um R indefinido perto da linha 16. Ah, tá. Aqui eu coloquei R, não sei porque que é R, não. Não sei de onde eu tirei esse R, não, mas é Z. Aí pronto. Aí tá os valores interpolados aí, né? Só que toda hora que eu faço isso aqui, ele mostra o ZI inteiro, né? Ah, tá. Já sei. Aqui é o RI, que é a resposta. Ah, agora sim. Olha que eu rodo aqui. O que vai acontecer? Olha lá, o primeiro valor interpolado, segundo valor interpolado, terceiro valor interpolado, quarto valor interpolado e assim sucessivamente. Então, primeiro R-1, segundo 2.166, o terceiro 5, 7.5 e assim sucessivamente. Tá certo? Bom, uma ideia que eu posso usar para poder conferir isso aí, até isso aqui, né? Olha só, o menos 1 bateu aqui, né? Isso, olha lá, o 0, menos 1. Deu certo aqui, né? Isso. O 2 tem que ter dado 5. Não é isso, olha lá, o 2 deu 5. Certinho aqui, que é 0, 1 e 2. Não é isso? Então isso aí é uma boa estratégia para eu testar a minha interpolação se está correta aí. Certo? Bom, então essa é a ideia da interpolação. Posso utilizar qualquer polinômio aí que eu queira aí, tá certo? De interpolação. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os ajustes. Esse ajuste aqui, ele exige uma linearização.
A linearização é o quê? Eu tenho uma função, essa minha expressão g de x, ela é um a e elevado a x mais b e elevado a menos x. Então, o y ele é obtido através dessa função aqui. Tá certo? Isso aqui não é linear, não é isso? E elevado a x não é linear. Eu tenho que fazer uma linearização dessa função. Como que eu faço essa linearização? Eu uso o logaritmo natural, ou a função log aqui do Octave. Eu tiro o ln dos dois lados. A hora que eu tiro o ln dos dois lados, o que vai acontecer? Vai aparecer um A vezes um X, um Xim, mais um B vezes um Xim. Ou seja, que são aí o A e o B são os parâmetros do meu ajuste linearizado. Depois eu tenho que desconverter essa linearização. Então, para eu fazer achar esses parâmetros, então, eu não falei com vocês, ó, eu tirei o ln dos dois lados. Eu tirei o ln do y, tá certo? Então, eu não posso usar esse y aqui. Eu tenho que usar o logaritmo natural desse y aqui. Então, é assim que a gente faz. Eu pego o x e pego lá o meu intervalo, não é isso? Que é aqui, ó, 0 até 2,5. E eu pego o y e faço o ln desse y aqui. Então, a hora que eu faço depois disso aí, eu faço o ajuste. Então, para eu fazer o ajuste, eu tenho que determinar a quantidade de parâmetros. Deixa eu só lembrar aqui exatamente aqui, qual que são os parâmetros exatamente aqui. Então, é aqui, o número de variáveis explicativas, o número de parâmetros do modelo, a indicação de interseção, não é isso? Variáveis explicativas e variáveis resposta. Tá certo? Essa indicação de interseção aqui, normalmente eu utilizo o valor 1 para ela. Tá certo? Bom, então, olha só. A gente tem aqui, mas pode ser que seja necessário mudar aí, depende essa indicação de interseção assim, depende se a matriz, né, das equações normais é definida positiva ou não. Bom, mas normalmente o 1 funciona bem. Então, olha só, eu tenho aqui o número de variáveis explicativas. No caso aqui, eu tenho um x só. Percebam que eu podia ter dois x diferentes, não é isso? Como é o caso do exemplo de vendas lá no vídeo. Então, eu tenho lá, as vendas, elas dependem do salário da família e da quantidade de pessoas menores de 16 anos da cidade. Então, eu tenho duas variáveis explicativas. Então, no caso aqui, aí seria 2. Mas, então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se o meu problema fala lá, eu tenho uma cidade, nessa cidade eu tenho a quantidade de fotos vendidas, depende do salário e depende da quantidade de pessoas menores de 16 anos. Então, eu tenho duas variáveis explicativas. Então, eu não vou poder fazer dois ajustes lineares diferentes. É um ajuste linear com as duas variáveis. Aí, nesse caso, por exemplo, aqui seria 2. Eu teria duas variáveis explicativas, dá certo? Esse outro parâmetro aqui, o 2, é o número de parâmetros do modelo. Então, se esse cara aqui fosse 2, eu teria que ter 3 parâmetros no modelo. Porque se eu tenho duas variáveis explicativas, eu tenho que ter no mínimo 3 parâmetros no modelo. Tá certo? Esse aqui esqueci o nome do trem. Indicação de interseção. Bom, a indicação de interseção e, por último, eu tenho os parâmetros x e y. Tá certo? Então, a hora que eu faço isso aqui, eu retorno no algoritmo do livro, né?
ele retorna os coeficientes, que é o que eu vou usar para fazer, determinar o valor da função, o coeficiente R2, né, coeficiente de determinação R2, que isso aqui é um parâmetro da qualidade do meu ajuste, o F2 é outro parâmetro da qualidade de ajuste, e o critério de informação de ACAI, e o info para falar se deu certo ou se deu errado. O R2, quanto mais perto de 1, melhor, tá certo? Normalmente, valores acima de 0,9 aqui já são relativamente bons. Mas a gente viu que o R2 ele não é um parâmetro ideal para a gente medir a qualidade do meu ajuste. Aí a gente tentou também o F2, tá certo? O F2, ele, quanto menor for esse parâmetro, melhor, tá certo? O mesmo vale para o critério de informação de ACAIC. Esses dois parâmetros aqui, eles não têm valor de referência. Ele é mais para você comparar entre dois modelos diferentes. E você sabe, o valor o parâmetro de ACAIC deu 1.500. Você já sabe que seu ajuste não está muito bom. Precisa melhorar. Tá certo? Mas não existe um valor, para cima desse valor é bom e para baixo desse valor é ruim. Bom, depois disso, eu preciso voltar o meu ajuste para o que eu quero, esse A aqui e esse B aqui, e não o A e o B linearizados. Para isso, basta eu pegar o E e elevar os meus coeficientes. Então, quando eu faço isso, eu determino o A, eu faço isso, comprou o coeficiente 1, pego o E, elevo o coeficiente 1, eu determino o A, e o B, ele já sai direto, tá certo? O B, como eu não usei, como eu não precisei usar, na hora do LN, eu não precisei mexer no B, então o B já sai direto. Então o B já é o meu coeficiente 2. Então, se eu quero o valor da minha função, basta eu fazer o y igual a E elevado a B vezes x. Tá certo? Então, aqui, eu vou executar aqui, a gente vai ver aqui que vai aparecer os meus coeficientes, o A e o B, o R2, que é 0,93, né? É um bom ajuste, o S2 também 0,03, também é um bom ajuste, e o critério de informação de ACAI, que é menos 14, não é muito alto, então significa que o meu ajuste é bom. Não é excelente, mas é bom. E esse aqui são os valores de Y. Aí o que eu fiz aqui? Só para testar, eu peguei os mesmos valores de X e joguei nessa expressão que eu acabei de achar, para determinar os valores de Y para saber se está certo. Não é isso? Aí é óbvio que deu uma diferença. Por que deu diferença? Porque no ajuste linear, eu não passo a curva por todos os pontos. Eu acho o ponto que ele minimiza o erro. Então, se eu pegar aqui esse Y aqui, né? Então, ele minimizou o erro, ou seja, a função ela passou o mais perto possível desse, mais perto possível desse, mais perto possível desse, de tal forma que o erro total seja o menor possível. Tá certo? Aqui eu fiz um ajuste linear. Eu poderia ter feito também um ajuste polinomial. Para fazer o ajuste polinomial, era só eu aumentar a quantidade de parâmetros aqui. Se você colocar 3 parâmetros, aí eu tenho um ajuste polinomial. Eu tenho que tomar cuidado que, por exemplo, se eu colocar aqui 4 parâmetros e aqui 2 variáveis explicativas, o meu problema vai dar erro, porque isso não é possível. Se eu tenho lá A vezes x1 mais B vezes x2 mais C. Não tem jeito de eu colocar mais parâmetros aí. Então, se o número de variáveis explicativas for maior do que 1, eu não posso colocar qualquer valor para o número de parâmetros. Ele tem que ser o número de variáveis explicativas mais 1. Tá certo? Agora, se o número de variáveis explicativas for 1, aí sim, eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser. O que ele vai fazer ele vai ajustar uma curva de grau 4 nesses parâmetros aqui.
tá certo? Eu não posso ter um grau maior que o número de pontos também, obviamente, né? O grau tem que ser menor que o número de pontos aí. Tá certo? Se eu rodar aqui, provavelmente ele vai funcionar também, mas aí agora é óbvio que tá errado, né? O meu ajuste aqui vai estar errado, tá certo? Porque agora os parâmetros são diferentes aqui. Beleza? Mas agora vocês podem ver que a minha variável coef agora retornou 4 parâmetros. Então eu tenho 1,62x3 mais 0,62 menos 2,66x2 mais 0,63x menos 0,10. O R2 melhorou, obviamente. Quando eu aumento o número de parâmetros, às vezes o R2 melhora. Então essa é uma estratégia que eu posso usar para saber se meu ajuste está bom. O que eu vou fazendo? Eu vou aumentando o número de parâmetros. Nesse caso aqui não, né? Porque eu fiz uma linearização. Estou falando caso eu não tenha feito essa linearização. Então, se eu vou aumentando o número de parâmetros até que o R2 estabiliza. Quando o R2 estabilizar, eu verifico o S2 e o parâmetro de Akai, para saber se ele aumentou ou diminuiu. Se o parâmetro de Akai aumentou, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu. Vou diminuir o número de parâmetros do meu ajuste. Por quê? Porque, ou seja, o número de parâmetros está muito alto. Quando o número de parâmetros está muito alto, corre o risco de eu piorar o meu ajuste. Tá certo? Então essa aí é uma ideia, uma forma de eu fazer isso aí iterativo. Vou aumentando o grau do polinômio para vir e verificando os parâmetros de ajuste aqui, se eles estão melhorando ou piorando. Se algum deles piorar, eu paro o meu ajuste. Tá certo? A gente pode fazer isso aqui, por exemplo, manualmente. Então, vamos pegar aqui, eu coloquei 4, vou colocar aqui 5. Tá certo? Então, a hora que eu executar aqui, eu tenho aqui 5 parâmetros. Olha lá, melhorou, só que aí o critério de parâmetro, critério de informação de Akai foi para o infinito. Ou seja, o R2 melhorou, o S2 melhorou, mas o critério de informação de Akai foi para o infinito. Ou seja, esse aí não é um bom ajuste. Então, como que eu vou fazer? Eu vou parar no 4, então. Tá certo? O melhor ajuste que eu conseguir lá. Aí você pode fazer um programa para poder fazer isso aí. Tá certo? Para poder fazer essa verificação aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas para o momento. Então, por hoje é só. Chega de diversão. Boa tarde, então. Até a próxima aula, professor. Alô, boa tarde. Até mais. Alô, boa tarde. Boa tarde.